Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. Essa coleção de 150 salmos, bastante variada e que está rico da apresentação do Evangelho de Jesus Cristo. Livro dos Salmos, Salmo 139, mais para o final do livro, Salmo 139. Esse não é um salmo tão longo, irmãos, mas ele é tão rico que nós vamos fazer a exposição desse salmo em 4 sermões. Então, em pelo menos 4 domingos nós ouviremos sermões sobre esse salmo. Hoje nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 6. Salmo 139. Quando você vê na sua Bíblia ao mestre de canto, Salmo de Davi, isso faz parte do texto da Escritura. É o título que o salmista colocou, ou talvez o organizador do saltério tenha colocado. Mas é parte da palavra de Deus. Por isso, na leitura dos Salmos, especialmente quando nós lemos a partir do começo, nós também faremos a leitura desse título. Salmo 139 diz assim a palavra de Deus: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Até aqui a leitura. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e diante desse salmo que descreve quem é o Senhor. Por meio daquilo que o salmista escreveu, o Teu Espírito, ó Deus, revelou a nós um pouco mais de quem é o Senhor. Senhor, nós rogamos que nessa manhã esse conhecimento que vem do Senhor não seja recebido por nós de maneira trivial, mas seja recebido com reverência. Que o Teu Espírito firme a nossa atenção, para que nós ouçamos a Tua palavra e as implicações das verdades que serão proferidas. Ó Deus, enche o nosso coração de temor ao Senhor, para que contemplemos quem o Senhor é e creiamos de todo o coração, a fim de vivermos vida agradável ao Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa manhã. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, em 1961, bastante tempo atrás, nós já estamos em 2026. Em 1961, um estudioso chamado J.B. Phillips escreveu um livro intitulado Seu Deus é Pequeno. Seu Deus é Pequeno. Esse era o título do livro escrito pelo J.B. Phillips. Ele se dirigia à igreja moderna, porque essa igreja tinha uma teologia limitada, que era baseada em um Deus insignificante. Qual era o antídoto, então, para que a igreja do seu tempo, e talvez a igreja do nosso tempo, conseguisse enxergar de fato a grandeza do Deus das Escrituras, meus irmãos? Então, no seu livro, capítulo após capítulo, ele desvendou a grandeza de Deus como ele é revelado na Escritura. O que o J.B. Phillips
fez foi expor aquilo que nós chamamos de atributos de Deus. Os cristãos, meus irmãos, dizem que conhecem os atributos de Deus. Talvez você esteja pensando assim, mas eu não conheço essa palavra, pastor, atributos. O que seriam os atributos? Os atributos de Deus são as qualidades eternas de Deus, tais como a onisciência, isto é, o Senhor conhece todas as coisas, a onipresença, o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, a onipotência, o Senhor pode fazer todas as coisas. Além desses 3 atributos, que são chamados na teologia de atributos incomunicáveis, há também outros atributos, irmãos, como fidelidade, justiça, santidade, amor, imutabilidade, verdade e tantos outros atributos que nós poderíamos aqui listar. No entanto, embora nós saibamos dessas características do próprio Deus, do Deus triuno, às vezes nós abraçamos essas verdades de maneira abstrata e impessoal, como se elas não tivessem qualquer relação conosco, irmãos. Nós falamos das verdades sobre Deus como se elas não tivessem um impacto real na nossa vida e naquilo que nós fazemos. O Salmo 139 é a cura para pensamentos que limitam os atributos de Deus à esfera abstrata da teologia, como se isso não fosse prático. Esse salmo é composto por 4 estrofes, e cada uma dessas estrofes serão expostas nos 4 sermões dessa nova série que nós começamos hoje, e que se chama O Deus Revelado, o Evangelho nos Atributos de Deus. Esse é o título da nossa nova série, que fará a exposição dessas 4 estrofes do Salmo 139. O Deus revelado, o Evangelho nos atributos de Deus. No primeiro sermão, o sermão de hoje, nós veremos nos versos iniciais, nos 6 primeiros versos do Salmo 139, o atributo da onisciência divina. Isto é, Deus conhece tudo e Ele conhece tudo detalhadamente. Mas nós veremos, irmãos, como Ele nos conhece pessoalmente. Por isso, o tema do sermão de hoje é o Deus que nos conhece. O Deus que nos conhece. Deus conhece nossos pensamentos, palavras, obras e necessidades. Mas quais são as implicações dessa verdade? Qual é a implicação dessa verdade para a sua vida hoje? Qual é? É isso que nós veremos. Começando então pelos primeiros 3 versos do Salmo, nós aprenderemos que Deus conhece pessoalmente os nossos pensamentos. Essa é a primeira lição do Salmo. Deus conhece pessoalmente os nossos pensamentos. Por pessoalmente, irmãos, entenda intimamente. Nós veremos um pouco mais sobre essas coisas. Então, indo para a primeira parte do nosso sermão, Deus conhece os nossos pensamentos pessoalmente. Dizer que Deus conhece os nossos pensamentos pessoalmente significa que Ele conhece o nosso coração. Na Bíblia, irmãos, a palavra coração e alma ou mente são sinônimas. O coração é então a sede dos nossos sentimentos, vontades, pensamentos. Deus conhece o todo do nosso coração e o todo do coração de todos os homens. Para que tenhamos uma noção, mesmo que limitada, da onisciência, da profundidade do conhecimento de Deus, irmãos, eu quero dizer a vocês que Deus conhece os pensamentos de todos os seres humanos que já existiram, que existem e que existirão. Ele possui esse conhecimento absoluto, sem jamais se esquecer de nada, porque o conhecimento de Deus é um conhecimento infinito. Nem mesmo, para você comparar, nem mesmo os melhores computadores conseguiriam processar o que Deus conhece, ainda que eles fossem alimentados por milhares de anos com informações. Você entende que Deus conhece tudo de tudo? Tudo de tudo. Mas preste atenção no teor do Salmo, meus irmãos. Além de possuir um conhecimento infinito e absoluto, Deus tem um conhecimento pessoal. Perceba que o salmista está falando que Deus conhece a ele como alguém que é íntimo.
Isso significa que o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, se interessa individualmente e pessoalmente por aqueles a quem Ele escolhe amar. Às vezes nós não damos conta da maravilha que é isso, irmãos. E como a gente sabe disso no Salmo? Primeiro, que o salmista se refere a Deus pelo nome divino, Yahvé. Quando você vê na sua Bíblia aí Senhor, com todas as letras maiúsculas, é uma tradução do nome divino Yahvé, que é um nome impronunciável, já que a língua hebraica não tem vogais e a sonorização desse nome foi perdido depois que Israel foi para o exílio babilônico. Então, os tradutores traduzem como Senhor, mas é o nome de Deus. Isso significa que há um relacionamento entre o crente e o Deus da aliança. Por isso, é pessoal. E ele descreve o Senhor como alguém que o sonda e o conhece. E esse conhecimento, irmãos, é um conhecimento pessoal. Vou ilustrar para vocês a diferença. Se eu perguntar para vocês, vocês conhecem o Ronaldo Nazário, o fenômeno? Vocês conhecem o Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, o mágico? Vocês conhecem o Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Jair Bolsonaro? Vocês conhecem o presidente da República, Luiz Inácio da Silva? Vocês conhecem Roger Federer? Não faltaria, irmãos. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz? Vocês conhecem Michael Jackson? Não dá mais, né? Ele já faleceu. Se eu perguntar isso para vocês, talvez vocês digam: sim, pastor, nós conhecemos, nós vimos essas celebridades na televisão. Mas na mentalidade hebraica, conhecer não é isso, irmãos. Você conhece essas pessoas que eu citei, ou algumas delas, ou alguma delas pessoalmente, de fato? Eu imagino que não. Você não os conhece de verdade. E sabe qual é a prova disso? A prova disso é que elas nem sabem que vocês existem. Entende? Você não conhece alguém que não te conhece. É por isso que o salmista está afirmando que o Senhor o conhece. Ele está dizendo que esse conhecimento é um conhecimento pessoal e relacional. E é deste modo que Deus se relaciona com o seu povo. É desse modo que ele se relaciona. O conhecimento absoluto de Deus, irmãos, não é uma teoria teológica abstrata, mas revela o interesse pessoal de Deus por nós. Isso significa que Deus se importa com você, que Deus ama você. Mas como saber se isso se aplica a você mesmo? Já que esta não é uma verdade da qual todas as pessoas desfrutam igualmente. Nem todas as pessoas são conhecidas por Deus do jeito que o salmista se descreve aqui. Como você sabe então que isso diz respeito também a você? Como você sabe que Deus realmente conhece você pessoalmente? Que Ele tem interesse pessoal em você? Bom, o simples fato de Deus revelar-se a si mesmo como Deus onisciente, que conhece todas as coisas, já é uma evidência de que Ele está cuidando de você, porque Ele fez com que você conhecesse quem Ele é. Deus é o Deus que revela-se a si mesmo, e sem essa revelação nós não poderíamos conhecê-lo. Contudo, irmãos, a maior prova de que Deus nos conhece é que você ama Jesus. Essa é a maior prova. A maior prova de que realmente Deus se interessa por você é que você ama Jesus. E você conhece a Jesus. Isso porque Deus não pode ser conhecido senão por meio de Jesus Cristo. E mais, irmãos, nós não poderíamos receber o amor de Deus senão através de Jesus Cristo. E não poderíamos amá-lo se Ele não tivesse nos amado primeiro. Você realmente ama Jesus? Se sim, se o seu amor por Ele é verdadeiro, então isso é o maior indício de que você também é amado. E mais do que isso é um indício
de que você foi amado antes de amar. Porque nós não podemos amá-lo sem que ele nos ame primeiro. É isso que diz João quando escreve uma de suas cartas. O verso 2 do Salmo afirma que Deus conhece os nossos pensamentos. Esse Deus que nos conhece pessoalmente, conhece os nossos pensamentos. Isso significa, meus irmãos, que Ele sonda as nossas intenções mais profundas, os nossos pensamentos mais obscuros. Nada está oculto aos olhos de Deus. O salmista declara que o Senhor sabe quando ele se assenta e quando ele se levanta. Isso significa que em todos os momentos, em tudo aquilo que ele faz, em seus pensamentos e ações, Deus conhece cada detalhe. E perceba que o salmista diz que de longe penetra os meus pensamentos. Isso significa que Deus, estando nos céus, irmãos, não é difícil para Ele acessar os seus pensamentos. E Ele acessa-os na sua integridade. Ele vê tudo o que nós pensamos. O verso 3 funciona como uma repetição enfática, que esclarece aquilo que já foi dito. Perceba o que ele diz no verso 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra esquadrinhas aqui tem o sentido de medir, peneirar, regular, examinar minuciosamente. Já os caminhos referem-se às decisões diárias que nós tomamos, às nossas escolhas. Veja, irmãos, em outras palavras, o que o salmista está dizendo é que Deus limita os nossos caminhos, Ele rege a nossa conduta. O que isso significa? Isso significa que Deus nos permite ir até certo ponto. Ele impõe limite até mesmo para as nossas escolhas. Preste bem atenção. As nossas decisões, as nossas escolhas são decisões livres e reais. Elas são reais, mas elas não são absolutas. Certo? Elas não são absolutas. Tudo que nós fazemos, pensamos e sentimos é visto por Deus com clareza. Isso significa que aquilo que passa no seu coração e as decisões que você toma com base nas intenções do seu coração, que inclusive em muitos momentos são desconhecidas por você mesmo, são conhecidas por Deus plenamente. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Você já ouviu alguém dizer aquela frase assim? Deus conhece o meu coração, como se isso fosse uma vantagem. Você fala algo para a pessoa não, mas Deus olha o coração, como se isso fosse uma vantagem. É verdade, irmãos, que é consolador saber que Deus nos conhece pessoalmente, e Ele realmente conhece o nosso coração. Entretanto, a parte de Cristo, o conhecimento absoluto de Deus deveria nos causar terror. Terror. Afinal, Deus conhece os horrores que se escondem no nosso interior. Ele conhece. Sem a cruz de Jesus, olhar para esse Deus e para esse atributo é assustador, porque isso só revela a nossa miséria e a nossa culpa. Se você tem um pingo de consciência da santidade de Deus, e sabe que Deus conhece aquilo que está no seu coração, então o seu sentimento é o seguinte: como Ele pode me amar? Isso é assustador. Mas, irmãos, o conhecimento absoluto de Deus é a própria razão pela qual Ele planejou a cruz. Ele sabia quem nós éramos. E sabia que a cruz de Jesus era necessária. O Deus que sabe que você cometerá pecados amanhã é o Deus que escolheu te amar. E o que Ele espera de você? Ele espera que você fique aterrorizado porque Ele sabe tudo que está no seu coração? Que você fique assustado por Ele conhecer as suas falhas? Não. Não. Ele não espera que você vá correndo de medo embora. Ele não espera que você se esconda atrás de um arbusto por causa da sua nudez, como fizeram nossos primeiros pais. Não.
Ele quer que você saiba que Ele conhece todas as coisas, porque Ele espera que você viva quebrantado diante dEle. Ele espera que você viva com um coração contrito, humilhado e humilde diante dEle, porque mesmo sabendo quem você é e o que você faz, Ele ama você. É claro, irmãos, Deus deseja que você seja santo, que você lute para ser santo. Ele quer que você reconheça a sua graça, porque para ser santo é necessário reconhecer o tamanho da graça divina, porque a santificação não está nas suas mãos. Ele ama você pessoalmente, mesmo vendo seus pensamentos, vontades e caminhos que o ofendem. Sem a cruz, isso seria assustador, mas em Cristo, isso é um consolo. Nós vimos nesses primeiros 3 versos, irmãos, que Deus conhece pessoalmente nossos pensamentos. No verso 4, nós veremos agora que além de conhecer pessoalmente os nossos pensamentos, Deus conhece pessoalmente as nossas palavras. Isso significa que é como se Deus estivesse te ouvindo o tempo todo. O tempo todo. E olha o que diz o salmista no verso 4. Preste atenção. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Meus irmãos, aquilo que nós falamos é tratado com grande peso pela Escritura Sagrada. O próprio Jesus advertiu lá em Mateus 12:36, que toda palavra frívola que proferirem os homens, toda palavra frívola que proferirem os homens, eles darão conta no dia do juízo. Aquilo que nós falamos tem grande peso na Escritura. Mas o salmista vai além disso. Ele vai além. Se você acha que a afirmação de Jesus, de que nós daremos conta de toda a palavra frívola que falamos, é assustadora, o salmista diz algo mais assustador. Deus conhece as nossas palavras antes que nós mesmos as articulemos. Ele conhece o que você vai dizer antes de você dizer. Ele conhece a intenção pela qual você diz o que diz. Deus conhece todas as palavras que nós pronunciamos e também conhece as palavras que nós retemos, mas não pronunciamos. E também as palavras que não deveríamos reter, mas deveríamos falar. Ele conhece tudo. E essa realidade, irmãos, traz consigo um profundo consolo, mas também uma séria advertência. Essa verdade de que Deus conhece as nossas palavras antes que elas sejam ditas, traz um profundo consolo, mas também uma profunda advertência. Vamos ver primeiro o consolo. Pense, por exemplo, na nossa incapacidade de expressar o que nós sentimos diante de Deus. Eu não sei se você já teve momentos em que o seu coração estava tão angustiado que você não sabia nem o que falar. Você estava ansioso, aflito, e talvez você tenha se dobrado no seu quarto e clamado a Deus sem saber o que dizer para Ele. Simplesmente sentindo a angústia do coração. Sabe de uma coisa, irmãos? Nesses casos, nós temos um grande consolo, porque Deus sabe exatamente o que você precisa dizer. Ele vê o seu coração. É por isso que às vezes nós podemos simplesmente dobrar os joelhos e permanecer na presença dele sem falar nada. Isso é um consolo, irmãos. Sabendo que ele está atento e ouvindo o que o nosso coração clama, mesmo quando a gente não consegue articular em palavras. Não é em vão que a própria Escritura diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. É por isso que em momentos de aflição assim, nós podemos nos prostrar diante de Deus sem se preocupar com a qualidade da nossa retórica, irmãos. As nossas imprecisões não são um obstáculo para Deus, porque Deus nos conhece de forma real, pessoal e íntima. Isso é um grande consolo. Mas é também uma
séria advertência, irmãos. Se por outro lado o conhecimento de Deus serve como consolo, ele também é uma solene e dura advertência a cada um de nós. O salmista está dizendo que Deus conhece os pecados da sua língua. O seu irmão pode não saber que você falou mal dele, mas Deus sabe. Deus sabe. Talvez alguns de nós pensem assim: ainda bem que o irmão não ouviu aquilo que eu disse. Ainda bem que o irmão não sabe aquilo que eu falei dele. Mas Deus ouviu. E é sério que você fica mais assustado com o irmão saber do que o Deus que é santo, santo, santo? Irmãos, você pode estar escondido das pessoas e falar mal delas, mas você está estampado diante dos olhos de Deus. Deus é infinitamente mais santo do que o irmão de quem você falou mal. E sabe de uma coisa bem séria? Se ele achar necessário trazer à luz aquilo que você fala em oculto, ele o fará. Cuidemos, irmãos, da nossa língua, pois Deus conhece pessoalmente as palavras que nós dizemos, e Ele pedirá conta a nós de tudo aquilo que nós proferirmos. Guarde a sua língua. Não se sinta ofendido com essa repreensão. Não se sinta. Porque o único que jamais falhou com a língua foi o Senhor Jesus Cristo. Se você ouve essa repreensão e diz assim, isso não se aplica a mim, então realmente se prepara, porque talvez o Senhor vai te arrebatar. O único que não falhou com a língua foi Jesus, irmãos, o nosso Senhor perfeito. Veja o que Tiago, irmão do Senhor, disse. Bendizemos ao Senhor e Pai com a língua, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Você consegue perceber que o próprio Tiago, que na percepção dos próprios apóstolos era um santo homem de Deus, o próprio Tiago se inclui quando ele diz, nós bendizemos ao Senhor com a língua e também com a mesma amaldiçoamos os homens. Ele se inclui. Ele se inclui, irmãos. E ele ainda adverte, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Mas de Jesus, o que é dito, irmãos? O que é dito do nosso Salvador sobre a língua? Dolo, que é engano, algum se achou em sua boca. Dolo algum se achou em sua boca. Esse é o nosso Senhor. Ele podia ficar tranquilo com aquilo que ele falava. Ele nunca falou uma palavra torpe, torta, maledicente. Imitemos o nosso Senhor, irmãos. Vigiemos, pois Deus conhece as palavras que nós dizemos antes delas serem proferidas. E nós daremos conta de cada palavra frívola que sair dos nossos lábios. Cuidemos-nos. O Deus que sabe tudo o que pensamos e tudo o que dizemos, porque Ele é um Deus onisciente, que conhece todas as coisas, e que se interessa profundamente por nós, também é um Deus que conhece as nossas necessidades. Ele é o Deus que conhece as nossas necessidades. Ele conhece pessoalmente as necessidades de cada um de nós. Esse é o terceiro ponto desse sermão hoje. O conhecimento, irmãos, absoluto de Deus não significa apenas que nós estamos sob o seu exame criterioso. Isso nos assusta às vezes. Mas o conhecimento absoluto de Deus também nos encoraja a confiar no Deus que cuida de nós, porque Ele sabe realmente do que você precisa. Veja o que o salmista declara no verso 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão.
O termo cercar aqui é comumente empregado em contextos de confronto militar, que descreve um exército que sitia um inimigo, que fica em volta, que cerca o inimigo. No entanto, aqui, irmãos, o sentido é de proteção absoluta. Deus envolve você de todos os lados. Nada pode surpreender o Deus que sabe tudo. Ele nos guarda infalivelmente, pois conhece antecipadamente todos os possíveis ataques à nossa alma e aqueles que virão realmente à nossa alma. Você realmente crê nisso? Você crê que o Deus que conhece tudo sabe das tentações que você vai sofrer amanhã? Sabe das lutas, da violência que você pode sofrer? Ele sabe tudo. Se nós cremos de fato que Deus conhece todas as coisas e que Ele governa, irmãos, se nós confessamos e professamos a soberania e a onisciência de Deus, então esses atributos não podem ser tidos por nós como teóricos, mas eles devem ser práticos. O cristão que professa a fé reformada, ou a fé calvinista, ou presbiteriana, como você quiser falar, ele não é aquele que repete conceitos doutrinários. Não é. Mas ele é aquele que diante das lutas confia em Deus e descansa nele. Às vezes nós falamos dos grandes homens do passado, das mentes brilhantes, dos homens que eram grandes teólogos como Calvino, os puritanos como Joe Owen, Jonathan Edwards, tantos outros que nós podemos falar, irmãos. E realmente esses homens foram muito habilidosos teologicamente, mas o que fazia deles reformados reais não é que eles sabiam articular as doutrinas, mas é que eles confiavam no Deus que eles diziam acreditar. Eles descansavam no Deus que eles diziam acreditar. É por isso que Calvino muitas vezes foi carregado para o púlpito porque não conseguia pregar e andando para o púlpito. Ele sabia que tinha um Deus que era soberano e que mesmo assim esse Deus o convocava para adorar e para pregar a palavra, e mesmo debilitado ele ia para o púlpito. É fácil dizer que nós acreditamos na soberania de Deus, na onisciência de Deus. Eu quero saber se nós realmente confiamos no Deus que é soberano e que é onisciente. A prova de que nós confiamos nisso, irmãos, não é a nossa capacidade de explicar essas doutrinas, mas a nossa disposição de descansar no cuidado divino. É isso que faz de nós verdadeiros reformados. É triste que hoje em dia os reformados são teóricos. Os reformados do passado eram práticos. As doutrinas não eram articuladas para encher a razão. Elas eram articuladas para fazer o nosso coração se inclinar e descansar no Deus correto. O salmista, irmãos, reconhece que os inimigos não podem tocá-lo se o Senhor não permitir. É por isso que ele diz: o Senhor me cerca de todos os lados. Nos Salmos, em vários Salmos, nós vemos diversas vezes a salvação sendo ilustrada por meio dos combates militares. A segurança de Davi não reside em sua própria capacidade, em suas armas ou na força do seu exército. É curioso que esse salmo é escrito pelo rei Davi. É notável, irmãos, que o rei, que é o comandante de Israel, tem à sua disposição legiões para protegê-lo, mas para Davi, o que realmente o protege é o Deus onisciente. Ele sabe com clareza que a sua proteção não vem de homens, mas vem daquele que o cerca e conhece de todos os lados. Os seus exércitos podem ser fiéis a ele, e eram, mas eles não conheciam Davi como Deus conhece. E é por isso que Davi descansa em Deus. E a segurança de Davi, irmãos, é a mesma segurança que nós podemos ter na salvação. Em Cristo, nós fomos eternamente preservados da ira de Deus, do poder da morte e dos ataques do diabo. Você consegue entender que nada pode nos arrebatar da mão desse Salvador maravilhoso? Nada, nada. Entende? Nada pode tirar um eleito das mãos de Deus, nada. Nada pode tirar um eleito das mãos de Deus. O Deus que nos conhece e nos ama é o mesmo Deus que nos guarda do mal. E na cruz, irmãos, Ele selou a nossa proteção. Assim como o seu conhecimento é absoluto, podemos confiar que o seu cuidado também é.
Ele sabe exatamente daquilo que nós precisamos. Davi reconhece que é impossível que a sua mente limitada compreenda a ilimitada compreensão de Deus do mundo. Ele sabe que é impossível sondar a onisciência divina e examiná-la. Por isso, no verso 6, o que ele diz? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Esse conhecimento absoluto de Deus produz em Davi um senso da sua própria pequenez. Davi está dizendo, Senhor, saber que o Senhor sabe todas as coisas desse jeito, me mostra quão pequeno eu sou. Isso é elevado demais para mim. Nós não somos Deus, irmãos, nós não sabemos tudo. É por isso que nós devemos confiar no Deus que se revela e descansar no que Ele manifestou de si mesmo. O conhecimento absoluto de Deus, então, irmãos, nos encoraja a confiar nele, ao mesmo tempo que nos leva a esse senso de pequenez e a render glória a Ele. Nós não poderíamos atingir essa compreensão se o próprio Deus não tivesse a iniciativa de contar para nós por meio da boca dos santos homens que escreveram a Escritura, irmãos. Ele quis que nós conhecêssemos isso sobre Ele. Ele desejou que nós soubéssemos que Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas palavras e de forma paternal as nossas necessidades. Portanto, irmãos, a onisciência divina não é uma doutrina para intelectuais articulados, mas é um refúgio para humildes confiantes. Entende? Você não precisa ser um intelectual para ser um bom reformado. Você precisa ser humilde e confiante para ser um bom crente. É isso. Se nós temos então plena consciência de que Deus conhece cada um dos nossos pensamentos, palavras, nós reconhecemos o tamanho, o quão imensurável é o seu amor por nós e quão profunda deve ser a nossa reverência e amor por Ele, irmãos. Se nós descansamos na certeza de que Ele conhece todas as nossas necessidades, nós saberemos que Ele suprirá cada uma delas, se elas realmente forem necessidades. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso, porque o Senhor é o meu pastor. Nós podemos repousar, porque nós cremos em um Deus que conhece e nos protege do mal, e que nos conduz em Cristo até os novos céus e a nova terra. J.B. Phillips, aquele que eu citei no começo do sermão, estava certo quando ele escreveu o seu livro, Seu Deus é Pequeno Demais para Confrontar a Teologia Limitada da Igreja Moderna. Ele estava certo. No entanto, irmãos, a grandeza de Deus na nossa vida pessoal, ela não é medida pelo que nós conseguimos articular dos seus atributos, mas ela é medida pela disposição em viver sobre a realidade de que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Você articula sobre isso? Então viva essa verdade. Descanse no Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. O Deus da Escritura conhece profundamente o seu ser. Ele é aquele que você jamais poderá se esconder. E Ele tem poder para realizar infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus é grande e sempre será. O problema, irmãos, reside no nosso coração, que na incredulidade insiste em tratá-lo como se ele fosse pequeno. Por isso, você precisa revisar a sua teologia, mas lute para que o seu coração se apegue intimamente a quem Deus realmente é, e Ele é muito grande. Não despreze aquilo que Ele revelou de si mesmo. Esse é o Deus revelado na Escritura. Oremos. Ó Senhor, nós te louvamos, porque nós jamais poderíamos ter o conhecimento de quem o Senhor é, se o Senhor não tivesse se revelado a nós. E hoje nós ouvimos que o Senhor nos conhece pessoalmente. Ó Senhor, às vezes nós não podemos dar conta com a nossa mente limitada e fazer a matemática correta, Senhor, para tentar contabilizar que um Deus que é santo, 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 criador, onipotente, onisciente, onipresente, soberano, justo, bondoso,
nos ama. Às vezes o nosso coração endurecido, Senhor, é incapaz de se apegar a essa verdade de tal modo que nós vivamos por ela. Perdoa, Senhor, a dureza do nosso coração. E essa dureza só pode ser vencida, Senhor, por uma visão do Evangelho. Por isso nós rogamos que o Senhor nos capacite a enxergar os teus atributos pelas lentes do Evangelho e vermos como isso se aplica a nós. Assim, Senhor, nós teremos clareza de quão maravilhoso é o nosso Salvador. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.